A história que vou contar começou em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde a vida tranquila da jovem Isabel foi transformada por forças além da compreensão humana. O ano era 1982, e embora a cidade fosse pacata, guardava segredos e lendas antigas sobre o sobrenatural, muitas vezes ignorados pela população. Contudo, algo extraordinário estava prestes a acontecer com Isabel. Algo que muitos diriam ser impossível, mas que se tornaria uma realidade dolorosa e aterradora. Isabel, uma jovem de 19 anos, era conhecida por sua bondade e sua vida simples. Trabalhava como professora em uma escola local e morava com seus pais em uma casa simples no centro da cidade. Nos primeiros meses de 1982, ela começou a se sentir estranha. Pequenas coisas começaram a mudar. Sentia uma sensação de mal-estar inexplicável, pesadelos vívidos e uma sensação de frio constante, mesmo nos dias mais quentes. Mas o que mais a incomodava era uma voz sussurrando seu nome durante a noite, chamando-a para lugares sombrios. No começo, Isabel acreditava que era apenas estresse ou cansaço. Contudo, à medida que os episódios se intensificaram, ela começou a perceber que aquilo não era normal. Em uma noite, acordou de madrugada, sentindo uma pressão insuportável no peito, como se alguém estivesse deitada sobre ela. Foi então que a primeira manifestação real aconteceu. Uma sombra, escura e ameaçadora, apareceu na parede de seu quarto. Isabel tentou gritar, mas sua voz foi silenciada, como se algo tivesse tomado controle de sua garganta. Desesperada e sem saber a quem recorrer, Isabel procurou ajuda. Ela foi até o padre local, Padre Antônio, que após ouvir sua história, sugeriu que ela fosse a uma igreja distante, onde uma equipe de exorcistas realizava rituais de libertação. Isabel aceitou, mesmo sem acreditar totalmente no que estava prestes a enfrentar. Chegando à igreja, ela foi recebida por um padre mais experiente, Padre Marcos, que havia lidado com vários casos de possessão ao longo dos anos. Ele e sua equipe começaram a preparar o ritual de exorcismo, pois sabiam que a situação de Isabel era grave. Antes de começar, o padre perguntou a ela sobre os eventos recentes. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas, contou tudo, desde as vozes até a sombra, e revelou que, durante o sono, sua mente parecia viajar para outros lugares, onde uma presença ameaçadora a observava. O exorcismo começou. O padre Marcos, com voz firme e cheia de autoridade, recitou as palavras sagradas. No início, Isabel resistiu, mas logo seu corpo começou a se contorcer de maneira incontrolável. Ela gritou, mas não era sua voz. Era uma voz distorcida e gutural que parecia vir de uma outra dimensão. "Você não vai me tirar daqui", a voz dizia, com um tom ameaçador. Durante horas, o ritual continuou. Isabel lutava contra uma força invisível que tomava conta dela, mas a cada palavra sagrada recitada, parecia haver uma reação mais violenta. Em um momento, Isabel começou a falar em línguas desconhecidas, um idioma que ninguém na sala compreendia. A tensão aumentava e o ambiente ficava cada vez mais carregado. O cheiro de enxofre, um sinal clássico de possessões, preenchia o ar. Ao fim da noite, quando todos estavam exaustos, o padre Marcos se retirou e pediu um tempo para orar. Na madrugada seguinte, ele retornou com novas instruções. O demônio não desistirá tão facilmente. Será preciso mais do que um exorcismo físico. Ele se alimenta do medo, das dúvidas e da dor. Precisamos de algo mais profundo, disse ele. Nos dias seguintes, Isabel passou por uma série de sessões espirituais. Ela foi orientada a se afastar de tudo o que fosse negativo em sua vida. Durante esse tempo, ela começou a perceber a presença cada vez mais forte do ser que a possuía. A sombra, que antes aparecia apenas no seu quarto, agora estava em todos os lugares. Mas o que mais a aterrorizava era que ela sentia a presença dessa força maligna, até mesmo quando estava rodeada por outras pessoas. Um frio gélido e uma sensação de apatia a invadiam, como se sua alma estivesse sendo lentamente arrancada. Foi então que, em uma noite particularmente difícil, a entidade revelou sua verdadeira forma. Durante um de seus ataques, Isabel, agora com os olhos vazios, disse palavras que deixaram todos os presentes paralisados. "Eu sou o que você teme. Eu sou o que você nega. Eu sou o mal que habita em todos."
Você não pode me expulsar porque sou parte de você, disse a voz distorcida. Nos dias seguintes, Padre Marcos convocou uma última reunião com os exorcistas. Eles sabiam que a batalha não seria fácil, mas estavam preparados para o confronto final. Durante o ritual, a presença maligna se manifestou mais uma vez, tentando enfraquecer os exorcistas com palavras de desespero. Mas Padre Marcos, agora mais convicto de sua missão, proclamou uma oração ancestral que havia sido transmitida por gerações. Em nome do Cristo eu te ordeno, deixe esta alma, ou eu te expulso para sempre da terra. A presença maligna pela primeira vez vacilou. A sombra que havia se apoderado de Isabel começou a se dissipar. Em um último grito de raiva e dor, a entidade foi expulsa, e Isabel caiu em um sono profundo epílogo, o retorno à vida. Isabel acordou na manhã seguinte, sentindo-se estranha, mas em paz. O mal que havia tomado conta dela havia desaparecido, ela estava livre. No entanto, a experiência deixaria marcas para sempre. O que ela vivenciou naquele período a transformou. Isabel sabia que algo inexplicável havia acontecido, e não importava quantos céticos tentassem explicar de outra forma. Ela havia enfrentado o desconhecido e saído vitoriosa. Após o exorcismo, Isabel nunca mais se sentiu a mesma, mas aos poucos retomou sua vida. A cidade, que por tanto tempo especulou sobre o que aconteceu, nunca mais foi a mesma. As lendas locais sobre possessões e forças sobrenaturais ganharam mais credibilidade após o caso de Isabel. E até hoje, os mais velhos ainda falam sobre a noite em que a jovem foi possuída, e como a luta entre o bem e o mal quase a levou para o abismo. O caso de Isabel se tornou uma história contada de geração em geração, não apenas como um aviso, mas também como um lembrete de que o mal, às vezes, se disfarça nas sombras mais sombrias de nossas mentes. E como nos ensinam as antigas lendas, o verdadeiro inimigo está dentro de nós. Vou deixar nos cards os novos vídeos e na descrição.